Nunca ouviram, né? Não. A maioria das pessoas depois vem conversar e fala: Nossa, que legal, nunca tinha ouvido falar, muito novo, né? E tal, mas está muito, muito legal. E tu vai dar uma palestra sobre Enneagrama nesse encontro do É, Edu. na verdade, eu criei peguei lá os 3 níveis do gestor consciente, mas eu falo sobre diferente, os 3 níveis do gestor consciente da forma que ele conhece seu cliente é teórico, emocional ou ativo, e como ele pode lidar com cada um desses dos centros de inteligência. Ele que conhece os seus colaboradores, como motivar eles e como ter um melhor relacionamento dentro da empresa. E o terceiro nível mais importante é o gestor que se conhece, sabe o que motiva ele a viver, o que faz ele querer trabalhar com o que ele trabalha. Então, eu bolei um sistema para eu falar com empresários, porque as palestras são para empreendedorismo, de uma forma que eu conseguisse traduzir para a empresa sem sair do Enneagrama, mas sem falar de Enneagrama especificamente, porque às vezes é 40 minutos no palco, não tem como introduzir. Então, eu falo sobre os 3 níveis do gestor consciente e como o Enneagrama pode ajudar a desvendar esses 3 níveis aí. É mais ou menos isso que eu criei para poder ter um resuminho aí. Legal, Legal. legal. A gente depois vai falar Oi, contigo no particular. Roberta. Oi, Márcia, Fátima. Oi, boa noite, tudo bom? Robertinha, Faz tempo, Roberta, Marcinha, saudade. Júnior. Ó, cada um está dizendo o nome e da onde é. A Jane está em Cianorte. Cianorte, né, Jane? Norte Paraná. Cianorte, Paraná, porque todos vocês se conhecem. Cianorte, Paraná. A Raquel já falou que é Londres. A Aline, eu não me lembro, Aline, da onde é a tua cidade do Rio Grande do Sul. Tudo bem, querida? Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu falo de Dona Francisca. Dona Francisca, Rio Grande do Sul, né? Isso, pertinho de Santa Maria. A Aline já é uma instrutora formada, igual que a Tati, igual que a Roberta, igual que o Júnior. A Aline deve estar o quê? Na quinta turma, quarta turma de Enneagrama, Aline? Quarta turma de Enneagrama. E Terto, fala para eles! Fala para eles de onde tu és. Esse é o reverendo Terto, um querido. Onde é que você está mesmo? Boa noite a todas e todos. Eu estou em Pelotas, Rio Grande do Sul. Sempre falo pensando que... Tá passando frio aí. Estou passando. Eu penso que o Terto está em É São Paulo. verdade. Pelotas, seja É. bem-vindo, querido. O Terto já vai começar a fazer os trabalhos dele de Enneagrama lá. Rudinei! Oi, Rodinei, Fernanda, Edu, Oi, oi. A Fê está em Benu. Floripa, a Benô está em Floripa, que eu sei. O Rudinei e o Edu, eu não sei as cidades deles. Tu fechou o microfone, querido. Eu sou de Porto Alegre, Fá. Ah, boa, boa, tá certo. Boa. E o Rudinei pertinho. Três Três passos. passos, três passos. Fátima, Eu sou de Criciúma, não vi ninguém ainda da região. aí, Boa noite. boa noite, querida. Robertinha, Eu tô na Noruega, que horas é aí agora? meia-noite 5. A gente só vai até 20h45 para deixar a Roberta dormir, gente. Né, tá tranquilo. Já me programei para poder amanhã acordar um pouquinho mais tarde para poder estar aqui com vocês. Robson, querido. Tá bom, linda? Robson, querido. Tem... Pá, pertinho, né? Estamos Floripa. próximos de vocês. Na verdade, é Palhoça, né? Estados Unidos da Palhoça. Palhoça, é verdade. É verdade. Benozinha tá em Floripa. Oi, Benô. Oi, oi. Marcos Frazão, dá oi para eles. Nosso querido Marcos, companheiro, nosso sócio, está em Cascavel. Vai, tá com o microfone mudo, amado.
E a Eli está em trânsito, ela está indo entre um aeroporto de São Paulo e Guarulhos, ela está em trânsito ali. Gente, quer dar oi, Marcos? Boa noite, Fá. Boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. Fá, a gente... Olha o estilo do oi, né? A gente marcou às 7. Vamos Vamos acelerar. Vamos acelerar. Pessoal, muitos já fizemos treinamento juntos, somos apaixonados pelo Enneagrama, e por ser apaixonado pelo Enneagrama, uma ferramenta que faz muito sentido para todos nós aprendemos a nos apaixonar pela Fabrícia e pelo Márcio, né? Percussores de tudo isso, de toda essa transformação que nós vivemos e acredito que muitos querem levar adiante. Obrigada, meu amado. Vamos passar para o Márcio, Marcos? Então, gente, vamos começar. A faixa botou para gravar, né? Tá, já botei para gravar, só deixa eu dizer para eles, nós vamos ficar 1h45. Márcio vai contar uma novidade sobre o programa de instrutoria, o Matheus está entrando aí agora. Depois a gente vai passar para vocês. Esse foi um convite especial selecionado, nós selecionamos algumas pessoas que têm interesse de depois ser representante, alguns aqui já são representantes do método Márcio Schultz. Então, o Márcio vai contar uma novidade e a gente vai passar a bola para vocês hoje à noite, de vocês contribuírem com algumas perguntas, principalmente para esse novo futuro. Manda ver, marido! Então, gente, boa noite a todos aí, que bom ver essas carinhas conhecidas, vários grupos diferentes, né? Sempre legal tá vendo um grupo conhecido assim. A Fá entrou em contato com vocês, né, nos grupos e tal, com um propósito bastante específico, porque a gente está nessa batida de criar uma comunidade mesmo de pessoas que são especiais, que têm esse amor pelo Enneagrama, que tem essa coisa de que foram picados, né, pelo bichinho do Enneagrama, né, e tem essa coisa de trazer para a sua própria vida e ver como isso pode ser útil na vida das pessoas. Como eu e a Fá, vocês também apaixonados por essa ferramenta. Então, a gente está nesse movimento agora de criar uma comunidade de pessoas que queiram realmente fazer um processo de transformação com as pessoas ao redor. Claro, vocês todos aqui já se formaram como analistas, né? Alguns de vocês talvez tenham formação ainda, mas a gente está nessa, digamos assim, empreitada, né, dessa comunidade com um viés, com um foco, assim, que é fazer, eu diria assim, uma revolução no processo do uso do Enneagrama, baseado no conhecimento moderno sobre as emoções. Há um histórico, nós temos do Enneagrama, que, né, se remete aí nos anos 60, 40, né, com o Jeff, depois o próprio Ichazo e tal, em que o momento em que essa ferramenta foi trabalhada, assim, ela tinha como alvo uma análise da personalidade, né? Um diagnóstico da personalidade, foco na personalidade, e por conta daquela época em que isso tudo aconteceu, um traço um pouco negativo sobre a personalidade. Eu não sei quanto a vocês, mas a maior parte das ferramentas, na época dos anos 70 também, nos anos 60, 70, 80 também, ferramentas muito ligadas à destruição do ego, sabe? E aí, encontros que a gente fez para destruir o ego, né? E viver a essência, esse binômio ego e essência, isso fez parte de uma história do processo de desenvolvimento humano, digamos assim. Só que nós não estamos mais nessa época. Nós estamos num momento em que nem dá para ficar destruindo muito ego, que segunda-feira tem que trabalhar, entende? Não dá para ficar brincando desse negócio, entende? Tem conta para pagar, tem boleto para pagar, tem filho para criar, e não dá para ficar mexendo muito com essas coisas. A velocidade da vida é outra. E também, porque não faz muito sentido isso, né? Está meio anacrônico, meio fora do tempo. Mas tem seu espaço, sem dúvida tem seu espaço. Então, eu e a Fá, e para alguns de vocês eu até já conversei, e a ideia hoje aqui é começar um brainstorming para a gente começar a trabalhar numa perspectiva de um Enneagrama, que eu estou chamando de Enneagrama 3.0.
3.0 por quê? Porque houve um momento do 1.0, que foi o Ichazo, que colocou o nome naqueles lugares, com o objetivo de iluminação da consciência, esse era o objetivo do Ichazo, tá? Ele propunha, inclusive, isso. Chegou um segundo momento com Cláudio Naranjo, que foi o Eneagrama da Personalidade, que é o Eneagrama que 99,9% dos livros trabalham, o Eneagrama da Personalidade. E o momento que a gente quer trabalhar agora é um momento que eu estou chamando de Eneagrama 3.0, que é focado no desenvolvimento da inteligência emocional. Certo? Nós estamos diante de um momento em que a ciência tem ajudado dramaticamente o entendimento do que é inteligência emocional, o entendimento do que são as emoções, o papel das emoções. Então, não faz mais sentido a gente ficar lutando contra as nossas emoções, botando nomes negativos, como inveja, raiva, luxúria, tal, e começar a ver o aspecto positivo. E há alguns anos já, vocês sabem, eu construí um mapa do Eneagrama que é das competências emocionais, já com esse foco. E agora, assim, mais especificamente, nós estamos construindo, nós estamos em construção de uma perspectiva que, já desde o diagnóstico, já desde o tipo, né, seja focado nas competências emocionais, no positivo disso. Em algum momento posterior, também no aspecto negativo. Se nós não nos cuidarmos, nós podemos cair no negativo. Mas não como hoje que primeiro vem o negativo. Até fora da nossa abordagem aqui, gente, vocês que bebem dessa mesma fonte que eu, nem se fala de coisas positivas do tipo. São coisas negativas do tipo. E esse viés mais positivo, mais construtivo em termos de desenvolvimento da inteligência emocional, é o que a gente está desenvolvendo, inclusive em termos de abordagem, de curso, de apostila, de material, de apresentação, que o diagnóstico seja focado nas competências emocionais, que a gente olhe para as pessoas a partir das competências emocionais, a gente olhe para a construção das emoções, e que, porventura, quando nós nos descuidamos, também se tornam algo negativo, mas como se fosse uma consequência posteriori, não que seja o foco principal, né? E por exemplo, a gente vê muito nas empresas isso, assim, o cara apontando o dedo, um tipo tal, e o tipo sempre uma coisa negativa, e é um esforço enorme focado de forma positiva em relação aos tipos, até porque os nomes são negativos, né? E por muito tempo eu tive remando contra a maré, no sentido de positivar esses nomes, positivar a inveja, positivar, mesmo usando as competências emocionais. E aí a ideia nesse Eneagrama 3.0 é já fazer uma inversão mesmo, é começar a não mais falar tanto de vício emocional, sabe? Falar de vício emocional como um apêndice, uma coisinha sutil, e começar a falar um pouco mais das competências, focar mais nas competências emocionais, escrever um perfil a partir das competências emocionais, para que o olhar que a gente vai transmitir para as pessoas em relação a elas mesmas, em relação aos outros, seja positivo, seja de construção, seja de não ficar no e que também tem desenvolvimento, certo? Qual é o desenvolvimento? Dirigir isso. Recursos estão aí, vamos falar de recursos e como dirigir os recursos, certo? Tudo na vida pessoal, na vida conjugal, na vida familiar, e uma proposta de um programa mais aberto, que eu possa ser focado para mais pessoas, né, que possam usar essa metodologia que a gente vai criar e que possam utilizar ela, né, como a gente estava conversando antes de começar aqui com a Mara. Quero trabalhar mais com não era com a Mara, era com quem que foi que a gente estava conversando? A Jane estava falando que deseja trabalhar com casais e empresários, né, dar aula para eles, o Terto quer trabalhar com casais e também os colaboradores da igreja. E que ofereça, em termos de estrutura, tal, e toda essa possibilidade dessa flexibilidade de aplicação a diferentes públicos, digamos assim. Então, nós estamos exatamente nessa fronteira, né, de a gente fazer uma virada de jogo, sabe? Para que a gente possa construir um grupo de pessoas que pensem como isso pode funcionar, como trazer isso de forma construtiva. E a gente trouxe vocês, a gente convidou vocês para ouvir um pouco vocês, né? Dentro dessa perspectiva que eu citei agora, né? Dentro do Eneagrama que eu estou chamando 3.0, o que vocês sentem que poderia ser importante, construído, o ponto de vista de vocês a respeito disso? A Fá tem algumas perguntas também para fazer, né, Fá?
Agora a gente vai passar a palavra para vocês. A ideia é que cada um tenha, no máximo, cada um 3 minutos. Algumas perguntas podem ser, algumas contribuições podem ser feitas pelo chat, mas aqui, só para vocês entenderem, tem instrutores formados que já dão aula e tem pessoas que desejam ser instrutores e vão começar a dar aula com o método Márcio Schultz. Então, a pergunta é para vocês. Gostaríamos de ouvir vocês, quais são as dificuldades que vocês veem, o que vocês percebem que podem contribuir, o que poderia ser melhor para poder dar aula. Então, gostaríamos que... Quem é que quer contribuir aí? Quem é que quer... Eu gostaria. Vamos lá, Davi. Certo. Assim, eu fiz o Eneagrama já tem quase uns 10 anos, mais ou menos, e eu fiz na época que, definida aí pelo Márcio, né, quando o foco ficava mais no vício do tipo do que na virtude. Isso ficou tão claro que, embora no material que eu usei tivesse virtude, eu nem me lembrava das virtudes dos tipos. Me lembrava especificamente que cada tipo tem o seu vício, ou seja, um peso muito negativo. Agora que eu comecei a fazer de novo com o Márcio, já com essa abordagem, assim, minha mente abriu muito mais para a questão e para a utilidade da ferramenta, que me ajuda a observar o que eu tenho de bom para que isso seja o meu ponto de apoio, porque o que me apoia é o que eu tenho de bom, né? O que eu tenho de ruim me atrapalha, então eu tenho que sim saber dos meus pontos frágeis, né? Que no caso seria o meu vício emocional, mas eu entendo, e agora sim, falando do ponto de vista de processo e da ferramenta, né? A ferramenta ela se torna muito mais poderosa quando a gente consegue focar no positivo. E aí, eu trago como uma sugestão para esse novo momento que vocês estão desenhando, né, a metodologia e fazendo essa revisão agora, não revisão, né, mas os ajustes, enfim, que a gente consiga, de repente, olhar para esse processo do Eneagrama com um tempero prático também, porque isso eu senti falta quando eu fiz a primeira vez. Quando me falaram de tudo aquilo que seria a minha dificuldade, né, dentro do meu vício, mas não me deram clareza prática do que fazer, por exemplo, para que eu me desviasse do meu vício, para que eu não ficasse refém. Então, quem sabe, nesse upgrade aí que a Fabrícia acabou de escrever, a gente possa ter, Fabrícia, dentro dessa metodologia, alguma coisa dentro da entrega, dentro do curso, que possa tornar o processo prático. Como eu sou instrutor da Dale Carnegie, a Dale Carnegie é essencialmente prática, e eu vejo o quanto isso ajuda a pessoa no desenvolvimento dela. Então, daqui a pouco, pudesse ter algo nesse sentido, poderia ajudar. Desculpa, acabei vendo que eu já tinha embalado aqui a passar dos 3. Não, tá tudo bem, querido. Estava te acompanhando, acho que deu 3 minutos. Legal. Só para vocês entenderem, o Davi, ele começou agora a fazer curso com o Márcio, né, Davi? Não tinha feito ainda, né? E ele não está fazendo o GP1 e está fazendo a formação de analista. Então, tem pessoas que já se formaram, fizeram vários outros cursos de Eneagrama com o Márcio. Essa resposta o tio Márcio vai fazer. Vai responder. O Gustavo também quer falar, né? Agora, ele quer complementar agora a fala do Davi. Pode ser, amor, antes de tu falar? Claro. Não, beleza, manda vir lá. Manda, Guts. Obrigada, Davi. Já vamos te responder, querido. Show. Tá fechado o áudio, Gu. Gustavo. Aí, ó. Tá ouvindo agora? Beleza. Tá ouvindo? Saudade. Bom, de certa maneira, tem duas coisas em relação ao que o Davi falou e que achei muito interessante, que, por um lado, concordo um pouquinho com a questão dessa última que ele falou, da prática, mas trazendo, ao mesmo tempo, de repente, um complemento, digamos assim. A questão da neutralização dos vícios é essa coisa prática.
eu tenho treinado isso comigo, com as pessoas, e concordo, talvez, que a neutralização não tenha, pela quantidade de vezes que eu fiz, talvez não tenha tido um protagonismo que merece, né? Que traz essa coisa da prática. De repente, a neutralização do vício é a que dá esse início, de certa maneira, para você conseguir, na prática, treinar o caminho para chegar às virtudes. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria complementar é que, primeiro, falar que, Márcio, tu está de parabéns, porque realmente não tem nada que venha a calhar mais do que essa tua ideia. Eu, inconscientemente, venho usando ela desde o momento que eu fiz os cursos, e num formato que eu acabei criando, digamos assim, baseado no que tu fez, que é a atuação, eu usando o meu talento, digamos, de ator, ou de poder entrar nos personagens, eu comecei a criar personagens baseados, eu criei avatares, digamos assim, personagens, avatares, baseado nos talentos das virtudes, daquilo que traria para mim uma solução naquele momento. Então, eu comecei a atuar de quando precisava ser então, trazendo, realmente focando nessa coisa, nessas virtudes. E nesse momento, agora, estou passando por um momento também de ter que me organizar financeiramente, então, eu praticamente criei um avatar de 1 e 5 do lado positivo, que seria, de alguma forma, também a neutralização do vício, e está dando muito certo. Está dando muito certo, porque eu já conheço, digamos, os vícios, e eles me servem, mas eu achei uma ideia maravilhosa, e interagindo com as pessoas, eu ainda não estou dando aula, mas a minha intenção é essa, mas mesmo assim estou treinando, realmente a aceitação, não aceitação egoística, mas aceitação mesmo de você estudar aquilo, de você exercitar, ela vem muito mais fácil quando você vai nas virtudes e não tanto nos vícios. Era isso que eu queria falar. Antes de eu passar aí para eles falar, obrigada, Gustavo. Eu queria dizer que vocês estão ótimos, é exatamente isso. Vocês estão podendo contribuir e participar desse upgrade, dessa nova novidade, desse momento que o Márcio está fazendo, e a gente está fazendo com a contribuição de vocês. Então, esse é o momento, vocês estão mexendo o doce a mão para esse novo momento e esse novo processo. Amor, você quer falar um pouco para eles ou vamos deixar a Aline e o Júnior contribuir primeiro, né? Vamos deixar, porque eu acredito que vai na mesma direção e aí a gente já une as falas aí. Quem atende, a mãozinha primeiro foi a do Júnior, né, Amado? Boa pergunta, não sei. Oi para todo mundo, legal ver essa galera reunida, vamos lá. Júnior, querido, manda ver. Muito legal. Você sabe que isso foi muito um ponto bem interessante, legal ver o Davi por aqui, muito bom, o cara é fera. Dá para perceber pelo tom de voz dele, assim, né? Um tom de voz sedutor, né, cara? Não tem como não se apaixonar por esse cara. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu fiz, e é muito legal do Instituto, de vocês, do Márcio, da Fá, é essa possibilidade que a gente tem de colocar também a nossa pegada, o nosso tempero durante todo o processo, certo? E nas últimas turmas do Eneagrama que eu entreguei aqui, eu tomei a liberdade de desenvolver um mapa de relacionamento das pessoas, dos participantes, e também um mapa de exercícios para neutralização. Por que eu fiz isso? Porque, exatamente por isso, então a pessoa entra, por exemplo, eu quero liderar melhor a minha equipe, eu quero desenvolver talentos, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, então, ok, bacana, bonito. Quem é você? Eu sou o João, legal, João. Quem são as pessoas importantes na sua equipe? Quem são as pessoas-chave lá na sua equipe? É a Fá, o Márcio, o Davi e a Aline. Legal, então coloca o nome deles aí. Durante todo o processo a gente vai construir tanto a tua personalidade, quanto a gente buscar entender um pouco melhor dessas pessoas para que você possa buscar quais recursos esses caras têm para entregar, para desenvolver ainda mais a performance na equipe. Não para, como o Márcio disse, não para chegar e dizer, o cara lá é um 7, o cara lá é um 3, não. O que aquele cara tem de recurso para entregar?
o que que aquele cara, aquela outra pessoa. Tanto que, olha só, para finalizar, nós tivemos um cliente, eu moro aqui no Mato Grosso, aqui o agro é muito forte, um cliente que trabalha com agro, ele vende insumos para fazendas, um grande cliente e tal, e aí ele atende gigantes também, porque tudo é grande aqui no Mato Grosso, as fazendas são enormes, e ele vendeu determinado produto que era crucial para o plantio, e chegou na hora de entregar. O fornecedor dele não conseguiu repassar. Então, tu imagine só, você chegar para uma fazenda e dizer assim, olha, eu não tenho insumo para te entregar no prazo. Graças a esse mapa que o cara desenvolveu, ele encontrou um diretor dele que tinha o perfil suficiente para encontrar, né, para tomar as bordoadas, que aí os fazendeiros foram para a nuca dele, né, para tomar as bordoadas e encontrar pontos em comum ali para... Em resumo, o cara chegou e disse assim, aí depois ele participou do Enneagrama e disse, olha, fui fazenda por fazenda, de manhã eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, de tarde eu estava comendo carne junto com os caras. Ele reverteu o quadro, certo? Graças a um mapa que o cara montou lá atrás e desenvolveu junto com a equipe dele. Então, só queria trocar essa ideia, o mapa de relacionamento inicial e o mapa, obviamente, de neutralização do vício que o cara fez depois também de forma estratégica. O cara monta isso. Só isso. Legal, Júlio, Legal, legal. querido. Obrigada. Criatividade do 7, maravilhosa. Ô, Júlio, tu tá aqui na 4ª turma já ou mais? Nós estamos indo para a 8ª turma agora em junho, que já está fechada, e julho nós vamos para a 9ª turma, está 50% dela fechada já também. Uhul! Graças a Deus, tá uma benção. Amém, amém, amém. Que legal, querido. Parabéns. Alininha, querida, Aline, manda ver. Oi! Bom, o que eu estava pensando aqui, acho que depende muito do objetivo, né, pelo qual a gente vai usar a ferramenta. Porque eu vejo, assim, da minha experiência em sala de aula, vou falar um pouco mais professoral, assim. Dependendo do nível das pessoas que a gente tem dentro da sala de aula, eu percebo, assim, que se a turma tem mais pessoas que não estão em posição de gestão, elas têm muita curiosidade para saber o seu próprio tipo. E aí eu percebo que quando a gente fala dos vícios, os vícios, eles são instigantes, assim. As pessoas conseguem se ver mais neles do que nas competências. Então, eu vejo importante, mas olhando para a composição da turma. Porque, claro, a minha experiência tem sido assim, gente, eu não tenho conseguido fazer turma só com gestores. Não sei se é a realidade dos demais, né? Então, tem bastante gente que está lá na linha de frente no operacional. E aí eu preciso fazer um trabalho mais profundo, assim, em autoconhecimento, em a pessoa buscar se entender. E quando elas olham para o vício emocional, eu percebo que tem mais facilidade de chegar lá. Esse é um dos pontos. Agora, do outro lado, desenvolvimento pessoal. Para as pessoas se desenvolverem, elas precisam colocar mais energia nas suas competências. E aí eu acho muito prudente, sim, que a gente tenha mais, talvez, questões mais práticas, usar ali os movimentos do Enneagrama, a neutralização do vício, mas de forma como trazer, talvez, alguma coisa mais palpável. Porque ele não é protagonista no GP1, justamente porque não tem que ser mesmo, né? A gente está falando de outras questões. Mas, na medida que a gente está falando de um Enneagrama 3.0, eu acho sensacional a gente ajudar as pessoas a irem para o lado luz, né? Como que elas podem usar cada vez mais os seus potenciais. Eu acho sensacional. Claro, vou precisar de ajuda para fazer isso, né? Para ver como que eu conduzo, porque eu sou professora mesmo. Se me diz que é para fazer esse apostila aqui, eu faço exatamente como está aqui, né? Então, e eu acho que tem funcionado muito bem, mas e eu já fiquei pensando nisso. Esse pode ser até um segundo momento para quem já fez o Enneagrama GP1 normal. Para fazer o Enneagrama 3.0, que é para focar mais em desenvolvimento. Como eu me desenvolvo para ajudar cada vez mais meus potenciais, minhas características, né? Aquilo que eu sou bom. Vou encerrar aqui porque eu estou falando demais. Obrigada, gente, pelo espaço. Legal, Legal. querida Aline. Muito legal as contribuições de vocês, diferente. A Aline, professora ali, né, Aline? O que o tio Márcio falou, tá falado. É isso aí. Total. Comigo é assim. Tá escrito
Alguém mais quer comentar? Quer fazer uma contribuição? A Tati quer falar. Vamos deixar a Tati falar e daí depois passamos para ti, Amor. Mas fica à vontade se alguém quiser. Melhor agora para que o Márcio fale tudo. Estou pontuando aqui. Obrigada, Aline. Tati. Acho interessante isso que a Aline falou, porque eu vejo também uma forma mais fácil quando a gente fala do vício emocional. É mais fácil de identificar porque já vem o histórico. Mas eu acho que o que aconteceu foi o nível de importância que sempre foi dado para o vício, um nível de importância muito maior. Então, eu acho legal a abordagem pelo vício, porque já vem o histórico, só que minimizar esse vício e aumentar as competências, usar mais das competências, fazer com que elas sejam mais ressaltadas, mas eu acho ainda importante a nomenclatura ali ficar no vício, porque já vem de tempo nessa construção, e eu faço bastante isso. Eu entro com o vício, mas eu dou muito mais ênfase para a competência emocional. Desenvolvi também algumas coisinhas ali que seriam as profissões de cada perfil que são naturais, que eu anexo, coloco junto lá, vou falando disso e tal, para enriquecer realmente o que tem de habilidade, o que tem de competência. Mas eu ainda acho importante a gente ter a nomenclatura ali, sabe, para chamar as pessoas, porque é um nome só, né? Quando a gente vai para a competência, já vem alguma coisa que sai de um padrão. Então, complementando o que a Aline falou, eu acho que vai ser muito legal, Márcio, mas nessa forma, aumentar a competência, o quanto a gente fala e dá importância para ela, mas sem perder a essência ali do que já vem, né, do vício emocional. Legal, Tati, amada, muito obrigada. Contribuição. Amor, vou passar para o Terto. Antônio Terto. Bom, eu ouvindo as contribuições, eu acho muito bacana. Eu quero só, talvez, me sentir já contemplado nas duas últimas falas. Eu acho que é um pouco isso que eu acho que a Márcia, né, que trouxe, e a Tati, Tatiane, né? Foi a Tati e a Aline. Isso, Aline. Eu vou na mesma direção que vocês duas. Como eu estou trabalhando no universo religioso, a nomenclatura, eu notei que no desenvolvimento do trabalho com o meu público, vou dizer assim, eu notei que tem alguns nomes que realmente fere bastante. Não só fere, como como também há uma tendência a rejeitar a identificação do seu tipo por conta daquela nomenclatura. Eu acho que é um desafio, principalmente para mim, nesse universo, onde o meu público vai ser basicamente esse, desenvolver o trabalho pensando exatamente de que maneira amenizar isso, o peso da nomenclatura, para que as pessoas não sintam tão feridas, vamos dizer assim. No entanto, eu penso, nessa experiência que eu venho fazendo, eu percebo que os vícios emocionais, eles também trazem um peso para um desejo de transformação. Eu acho que não negar isso, que na verdade não se nega. Eu acho que a proposta do Márcio não é exatamente essa, mas talvez fazer uma mudança na compreensão desses vícios, não sei se é exatamente isso. Se for, para mim vai ser ótimo, porque é uma das coisas que eu percebi, senti dificuldade, inclusive para que as pessoas pudessem se sentir acolhidas e se percebendo dentro daquilo que a gente, da tipologia, né? Mas com aquelas dificuldades por conta da nomenclatura. De novo, eu comungo, vou na mesma direção, das duas colegas que vieram por último, né? De não deixar esse elemento, mas ter talvez, a partir daí, da identificação disso, uma potencialização das competências emocionais, de forma prática, para que elas possam desenvolver. Legal, Terto, querido. Legal, Terto. Muito obrigada.
para quem chegou depois, o Terto é Reverendo Terto, quando ele fala no mundo religioso, que ele vai dar palestras também nesse mundo. Cris, quer falar, querida? Bem, cheguei um pouco atrasada, né? E, não entendi, mas entendi alguma coisa. Eu estou agora na minha quarta turma, montando minha quarta turma, e essa questão de vício, você percebeu um negócio, que para mim hoje eu não estou direcionando muito nessa questão do vício. Eu trago muita questão, eu sempre falo assim, que o excesso distancia da essência, e a busca do Enneagrama é para a essência, né? Então, assim, claro que é olhado para o objetivo, é olhado para o excesso, né? Que o excesso vem do vício, e o objetivo é focar na essência. Então, assim, tem sido até agora, né? São poucos, porém, tem sido bem positivo. Até tive um feedback de uma empresa vez passada muito bacana. A pessoa que já fez há um tempo atrás e que hoje um dos assessores me pediu para refazer, que é um homem. Então, assim, eu trato de focar nisso, né? Assim, diagnosticar qual é, né, o que leva ao excesso, e aí focar para a essência, né? Que é o caminho que a gente quer chegar. Legal, Cris, obrigada. Amor, queres falar? Quem mais falou foram as pessoas que já estão dando aula e estão encontrando dificuldades, exceto o Terto, que ainda não começou a dar aula. E vocês e aqueles que ainda não fizeram a formação de instrutor e que também quiser contribuir com alguma coisa, fiquem à vontade. Queres que eu te lembre o que eles falaram, amor? Não, estou tudo aqui, não precisa não. Quero só colocar uma pitadinha aqui de pimenta no negócio. Eu quero sugerir aqui que a gente tenha que a gente fazer uma provocação, literalmente fazer uma provocação, para que a gente pense um pouco fora do quadrado. Em que sentido? Que a gente seja um pouco mais audaz, um pouco mais disruptivo, né, na perspectiva. A palavra disruptiva ficou um bem na moda, né? Mas disruptivo tem essa coisa assim de construir sem ter apegos ao que já foi construído no passado, né? Isso é difícil para a maior parte de nós. Eu me lembro quando eu estava fazendo Empretec, há uns 300 anos atrás, o cara perguntou uma hora assim, tá, vamos agora pensar em termos de longo prazo, o que você quer nos próximos 25 anos de vida? Aí alguém falou assim, então vou pensar nos próximos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ele falou, não, se você fizer assim, você vai estar amarrado ao presente e vai levar o presente junto até os próximos 25 anos e vai construir baseado no presente. Você tem que ter uma perspectiva disruptiva. Pensa daqui 25 anos, tudo pode ocorrer em 25 anos. Aí você rompeu com o presente. E de 25 anos, essa imagem se constrói de lá para cá. Achei fenomenal quando ele falou isso, eu não tinha pensado dessa forma. Senão, realmente, né, você fica amarrado, né, com as dores do presente e vai arrastando correntes para frente. Então, eu vou fazer uma provocação disruptiva, assim. O Avatar, modelo 2.0 de Enneagrama, ele é baseado na tipologia da personalidade. Então, os 9 tipos são, e a gente não tenta dourar a pílula, são 9 tipos negativos. São negativos. E a gente tenta dourar a pílula para as pessoas aceitarem, não, mas não é tão ruim assim, tem coisa boa, mas os nomes são negativos, o nome é vício emocional, e foi com o objetivo de ser negativo. Em nenhum momento foi. A gente tenta positivar, digamos assim. E aí a perspectiva disruptiva é criar um modelo disruptivo de avatares, de perfis, de tipos, que não sejam construídos no vício. É fácil para nós ajudar as pessoas a identificar o tipo, porque o nosso avatar, o personagem, o tipo, tem um monte de exemplos para a gente dar daquilo, e aí funciona. Exemplos da raiva e tal, e aí a gente... Agora, se nós construímos um avatar, construímos uma tipologia, onde o nosso tipo 1 está baseado na persistência, e várias características da persistência, vários exemplos da persistência, e a gente consegue desenhar um personagem que as pessoas identifiquem pessoas da persistência, identifiquem a si mesmo na persistência.
muda o jogo. O problema é que a gente hoje está com um avatar muito poderoso, forte, construído há muito tempo, que é difícil emocional, e alguns traços soltos das competências emocionais. Os traços soltos, aí quando chega no avatar que está bem construído, é fácil a pessoa ver. O tipo 6, o tipo 5 do medo, o 5 da baleia, esses avatares estão muito construídos. A provocação que eu quero fazer aqui é como seria se nós construíssemos, por isso o 3.0, o personagem já no positivo. E tudo que ele faz no positivo. O quão bom é ser persistente para esse tipo 1. O quão bom é ter um sentimento de capacidade desse tipo 2. O que ele faz com isso, a construção que ele faz, a colaboração, vários exemplos disso, para que as pessoas consigam visualizar-se ou visualizar pessoas. Pô, conheço uma pessoa que é assim. Como a gente acontece do mesmo jeito com os tipos do Eneagrama. Agora, de início, por isso que é uma provocação, é difícil porque nós temos uma coisa que já funciona, que é a tipologia dos vícios emocionais. Por isso a provocação disruptiva, por quê? Porque o aspecto de construir, que o Terço até trouxe, que a gente, e a Tati também, e não deve se perder, e o momento vai vir também, pode passar por um momento não tão inicial, a meu ver. No inicial, o gostar de si, o gostar dos seus potenciais e empoderar-se a partir do que eu tenho para que esse seja as minhas ferramentas de batalha no meu desenvolvimento pessoal, me parece mais construtivo do que focar nas mazelas e aí a pessoa se responsabilizar pelas suas mazelas. É fácil quando a pessoa já tem uma autoestima boa. Aí ela, é legal, vou me virar o jogo, né? Realmente estou sendo sequestrado pelo meu medo, realmente estou sequestrado pela minha raiva, e aí vou virar o jogo. Mas não necessariamente o que eu tenho acompanhado nesses anos. Isso que a maior parte das pessoas às vezes se vê, sabe, legal tal, e olha que interessante, quando a gente fala do positivo, a gente fala das virtudes, né? Várias vezes falam das virtudes. Cara, virtudes não dá para comparar com vício, assim. Vício está na gente, a virtude nem está com a gente ainda. Algo a ser desenvolvido lá na frente. Quando fala do negativo, está aqui agora, a gente vê. Do positivo, lá um vislumbre de construção lá na frente. Tanto que eu tirei da minha metodologia, há alguns anos já, as virtudes, no GP1. Porque eu falei, não é cedo demais para falar de virtudes. E aí eu trouxe no primeiro momento as competências emocionais. E agora estou vendo assim, que ainda é cedo demais para falar de vício emocional, para falar das dores. Primeiro, deixa a pessoa suficientemente inteira nela mesma, e agora vamos falar um pouquinho do que tem que ser desenvolvido, do que já, né, a pessoa já está com as suas coisas, já está com as suas dificuldades, já está com os seus... E ainda vem dizer que eu tenho inveja, já está difícil a vida, já está os pano manga, agora tem ainda mais avareza, tem a sensação de peso nisso. Teve um momento que esse peso era o foco. Era o foco. Trazer peso. Fazer as pessoas chorarem na sala, quando identificarem seu tipo. Sabe? Eu estou percebendo cada vez mais tempo, e isso é a provocação que eu queria fazer vocês pensarem, e aí contribuir nessa visão, e isso está com seus dias meio contados. Isso está anacrônico. Faz parte mais movimento e tem seu peso, não é para jogar fora. Mas tem outra bola da vez. Tem outra bola da vez que está quicando para nós, que é o desenvolvimento da inteligência emocional, que foi alimentado pela neurociência. Fá, eu preciso da tua ajuda lá, Fá. E que ninguém sabe fazer o desenvolvimento da inteligência emocional. E quem mais pode pegar essa bandeira da inteligência emocional é nós que somos do Eneagrama. Que nós falamos das emoções. Só que a inteligência emocional, ela de cara vê assim, não, as emoções não precisam ser negativas, elas não têm esse viés que nós temos no Eneagrama. Ela é sustentadora de qualquer comportamento. Então, quando o Damasio prova isso, que as emoções são sustentadoras de comportamento, ele fala, não, a emoção não é negativa. Então, nem precisa dar nome negativo, que os gregos deram, né? Então, a gente está diante, essa é a provocação que eu quero fazer, de um momento histórico para a gente fazer sermos os pioneiros numa perspectiva positivista das emoções. Porque o mundo,
e da neurociência, da compreensão da inteligência emocional, está indo nessa direção. Só não sabe dar nome para isso. O Não sabe amor, dar nome. amor, Estão usando nomenclatura velha, nomenclatura que não ajuda mais. Os gregos não gostavam das emoções. pode-se dizer que é by Marvel, né? Tipo, os personagens positivos. Exato, bem colocado, cara. Bem colocado. Enneagrama 3.0 by Marvel. Eu vou ligar teu carro, presta atenção uma coisa. Tá. O Gustavo levantou a mão primeiro, ele quer falar depois. O Júnior quer falar e acho que a Zanza também, tá bom? Mas eu gostei disso, que eu estava pensando bem nisso que a Fá falou assim, ó. Os personagens não têm que ser demônios com os tipos. Eles podem ser personagens da Marvel. A gente quer ser o Super-Homem. Eu quero ser o Claro. Homem-Aranha. Sabe? Eu estou Vamos botar um nome para ele. É uma metáfora. Não precisa ser assim, mas que eu queira ser a melhor versão de minha. Né? E aí, claro, em algum momento, nessa trajetória é legal. Mas para tu ter essa melhor versão tua, tu tem que entender que se você não administrar, isso vira raiva. Isso vira inveja. Isso vira avareza. Mas isso não é você. É você deixando a coisa solta. Porque tu é o super-homem. Só que tu deixou a coisa desandar e ficou numa normalidade. Não, recuperar a nossa essência, que é virtuosa. Sem que eu tenha que buscar lá fora. Não, ela é. Só que eu deixei a bola quicando e não usufruí do meu recurso principal. Não usufruo disso. E aí um mapa prático de como botar isso na prática, levar para o dia a dia, usar isso. Por quê? Porque faz a pessoa sentir bem. Ela faz bem, eu sou bom, realmente eu sou bom nisso. E se eu sou bom nisso, eu tenho energia suficiente para o desenvolvimento pessoal. Eu percebo o seguinte, ao longo da minha carreira, que fazer as pessoas se desenvolverem sem energia vital é complicado. É complicado. Mas preciso de uma energia vital que, sabe, é como na psicoterapia, a mesma coisa. Assim, sem a pessoa ter uma energia vital, ela fica no seu processo depressivo, ela dificilmente sai desse processo. Então, agora, assim de mãozinha levantada aí, quem que a Fá falou? Gustavo queria falar, Gustavo, é isso? Sim, na verdade, tu acabou complementando exatamente o que eu queria falar, com um pequeno detalhe. Eu só queria, quando tu estava falando antes, não agora, que falasse quase a minha fala, justamente a neurociência, hoje, ela está absolutamente avançada, e a inteligência artificial, na verdade, desde o ano passado para cá, já deu mais uma avançada incrível e sustenta justamente isso. Eu acredito, por exemplo, me veio na cabeça agora, por exemplo, os vícios seria uma forma meio que psicanálise freudiana, né? Onde você estaria lá vendo, tentando analisar qual é o problema, para quem sabe, não sei o quê, e ver. Isto, que seria já das virtudes, tem a ver com uma coisa realmente prática, aquilo que o Davi falou, né? Que já em si já é uma coisa prática, e voltando um pouco à neurociência, na biologia, na verdade, a biologia das emoções, não existem emoções nem positivas nem negativas, existem emoções funcionais. Todas elas são funcionais. Então, se a gente usar a função do vício, das emoções direcionadas para o vício, tem uma função. Hoje, cada dia, não se perde totalmente a sua, vale a redundância, a própria função. Né? Você usar as emoções positivas, e aquilo que tu falou, que para mim, eu na prática te digo, Márcio, aquilo que tu falou agora, e eu quero reforçar o que tu falou, a energia é o que faz tudo. O controle das emoções exige energia, e essa energia, ela deve ser promovida por nós, como seja. Não tem que esperar o dia bonito, nada acontecer. E sem energia você não vai para frente, você não consegue sequer desenvolver nada. Então, eu concordo 200% contigo, adorei o teu comentário. Quem que estava agora com a mão levantada aí? É Júnior, Fê, Davi, quem está? Vamos lá.
eu não sei, vou me intrometer aqui já. Cara, achei muito interessante isso, e essa era uma pegada legal, Márcio, porque se a gente parar para pensar, todos nós apanhamos muito desde pequeno, emocionalmente, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que quem trabalha com pessoas é fácil de você perceber. Hoje de manhã eu estava numa entrevista de emprego lá com uma pessoa, para uma outra empresa que eu tenho, porra, em 2 perguntas ali, né, tu percebe que a pessoa já se desestabiliza. Mas por que eu estou dizendo isso? A gente apanha demais lá atrás, a ponto de hoje, por exemplo, quando alguém recebe um elogio ou algo assim, ele fica desconfiado. Né? Se está vindo fácil, tem algum problema. E aí, para finalizar minha ideia aqui, Márcio, eu acho que se eu entendi bem, já para essa próxima turma, já estou fazendo algumas anotações para fazer uma analogia da seguinte forma. Nós somos competências emocionais, exceto uma venda pequena que está aqui. E aí o intuito do Eneagrama aqui vai ser desvendar. Ou seja, só tirar essa pequena venda chamada vício emocional para perceber toda a competência emocional que tem ali por trás daquele ser. Legal, Júnior, legal. Fala, Fê. Então, quero trazer aqui uma contribuição, até porque daqui a pouco eu já vou sair. Eu acho que a maioria sabe, né, com aquilo que eu trabalho do Eneagrama, e que é associado a externalizar tudo isso através da imagem pessoal. E, Márcio, eu tenho feito uma abordagem bem interessante aqui nos grupos que eu tenho atendido, é realmente trazer esse superpoder primeiro. Então, eu trago esse superpoder, falo, elevo, até porque, esse aqui é o Eneagrama, até porque tudo isso daqui é positivo que eu trago para o meu cliente. Se eu trago alguma coisa negativa, ele não vai querer usar os elementos que eu apresento para ele. E depois que eu trago todo esse positivo, eu faço toda essa abordagem para ele entender o motivo pelo qual ele está trabalhando essa identidade visual. É por qual motivo? É pelo vício ou não é pelo vício? Então, tem feito assim, até foi interessante que no final tu colocou isso, né? Trabalha o positivo, depois da tua fala já tinha levantado a mão, trabalha o positivo e depois traz o negativo para poder lapidar, para poder refinar toda essa questão do autoconhecimento. É algo que eu já tenho trazido e tem dado muito certo, feedback aí para os colegas que estão trabalhando com as turmas. Inclusive, agora mesmo estava conversando com a Aline, a gente já está fazendo ali uma parceria para trazer isso para as turmas, né? Um upgrade. Aí se conhece e já consegue externalizar isso através dos elementos visuais. Eu estava conversando com a Aline agora. Então, tem dado muito certo. E acho que vai ser excepcional, acho que o nosso grupo aqui vai se destacar bastante. Legal, Fê. Tchau, Fê, bom te ouvir. Fala, Davi. Pessoal, assim, olha, eu estou aqui entre feras, né? Agora que eu estou vendo aqui com quem... Ouvindo vocês falando, eu estou vendo onde eu estou metido aqui, né? E de metido mesmo. Né? Eu sou só um aluno, né, do Eneagrama, e a minha percepção é a percepção de aluno. Então, por favor, tá, se eu falar alguma coisa que estiver totalmente fora daquilo que vocês constroem, daquilo que vocês trabalham, tenham uma tolerância a mais comigo. E na minha perspectiva de aluno, o que eu percebo, tá? O que acontece depois que a gente faz o Eneagrama. É o que eu observo, que eu tenho várias pessoas à minha volta, tá? que trabalham com o Eneagrama, que fizeram o Eneagrama, que têm franquias do Eneagrama, e o que eu ouço eles dizendo é o seguinte, depois, né, de conhecer alguém e saber qual é o tipo, né, ou de perceber o tipo, cuidado com fulano, ele é tipo 3. E cuidado com fulano, ele é tipo 6. Não contrata ciclano, porque ele é tipo 9. Então, assim, o que fica, geralmente, de essencial do Eneagrama para nós, como aluno, fica distante daquilo que é virtude. Então, essa analogia que o Júnior fez, né, dessa venda nos olhos, mostra muito bem essa questão para onde nós estamos olhando quando alguém faz o Eneagrama ou quando você identifica alguém com algum tipo de perfil. Então,
ver vocês falando, né, e ver essa proposta do Márcio, isso me traz uma clareza maior daquilo que vocês estão pretendendo, e eu penso que isso pode ajudar muito as pessoas enquanto se relacionar. Por quê? Ao invés desses casos, tá? Cada um tem um modelo de trabalho, é bem provável que, de repente, no teu modelo acontece diferente. Mas no modelo que eu conheço, o Eneagrama faz com que a gente crie receio das pessoas, preconceito, se afaste das pessoas por conta do vício que ela tem. Essa pessoa se torna uma ameaça, então eu começo a lidar com essa pessoa baseado no perigo que ela potencialmente pode me causar por causa do tipo que ela traz, né, que ela se identifica. Então, eu só quis trazer essa minha percepção como aluno, para que vocês também olhem nesse viés, né? Obviamente, isso é muito complexo, né? É mais do que isso, mas eu entendo que isso é um ponto-chave, e para mim isso é muito importante. Por muito tempo, depois de eu ter feito o Eneagrama, eu preferi me manter distante da ferramenta, não por julgar ela ruim, mas por me preocupar como as pessoas usam o Eneagrama. E, inclusive, ainda do ponto de vista do participante, o que eu vi acontecendo muitas vezes, e até com pessoas já bem perto, até com laços familiares, é que uma vez que se descobriram em tal tipo no Eneagrama, isso virou uma justificativa para a vida. Você, não, mas eu sou assim porque eu sou o tipo tal, então sou assim mesmo, então eu não vou me meter em tal situação porque o meu tipo não é para isso. Então, era essa contribuição que eu gostaria de trazer para vocês. Queria aproveitar isso que o Davi está falando, gente. É fácil a gente se defender, enquanto instrutores, de situações como essa, dizendo, mas a pessoa usou mal a ferramenta, mas a pessoa não sei o quê. Mas eu acho que o momento é para a gente se responsabilizar por esse caminho. Entende? E o caminho que o Davi apresentou é o mais fácil, é o mais comum. Se a pessoa estiver um pouco desavisada, é para esse caminho que ela vai. Entende? E se a gente forçar muito, ela fica mais mediana nisso, mas dentro dela, parte dela tem um certo preconceito. Por que ela tem um certo preconceito? Porque tem séculos de preconceito com inveja, tem séculos de preconceito com a luxúria, tem séculos de preconceito com a avareza e com o medo e com a raiva. Está entendendo? Então, é difícil mesmo, é uma luta interna que a gente quer travar, mas em algum momento, se a gente se responsabiliza pelo caminho que estamos oferecendo de desenvolvimento, se fosse 2% que falasse isso só, a gente podia até se dar por satisfeito, né? Pô, é só 2%, é só um ponto fora da curva, mas não é um ponto fora da curva. É mais comum do que a gente gostaria de admitir. Amor, eu queria contribuir uma coisa bem rapidinho em relação a isso que o Davi, mais uma contribuição muito bacana, Davi, te agradeço. Importante lembrar que o Davi não fez curso no nosso instituto, o Davi fez curso com outras pessoas, que não importa quem, mas corrobora com uma coisa que aconteceu recentemente comigo, para vocês saberem. Eu contei isso para o Márcio hoje, mas faz um mês que isso aconteceu. Contei para o Márcio ontem. Uma pessoa que fez Eneagrama com o Márcio, era um gestor de uma empresa, ele fez Eneagrama com o Márcio 3 vezes pela uma empresa, a Unicred, aqui de Santa Catarina. Depois que ele fez o Eneagrama com o Márcio 3 vezes consecutivo, o mesmo curso, ele fez mais uns 4 ou 5 Eneagramas com outras pessoas em outros estados, assim. E ele procurou a gente e disse assim, olha, eu já fiz quase uns 7, 8 cursos de Eneagrama, fiz com vários instrutores, e definitivamente o Márcio é o melhor. Eu disse, é um dos melhores do Brasil. Ele disse, não, do mundo. Eu pesquisei muito, eu fiz curso, esse cara é um tipo 5, eu fiz cursos que tu não podes imaginar, e por isso eu quero dar de presente o Márcio para a cidade onde eu estou desenvolvendo consultoria, porque Eneagrama não é de brincadeira, e Eneagrama é uma coisa séria e que pode desenvolver, e ele falou isso que o Davi falou, pode desenvolver um asco pela ferramenta, eu não querer saber mais, porque se a gente, como instrutor, né, falar negativamente da raiva, do orgulho, se a gente se envolveu com pessoas que não gostou, é isso que vai ficar, e por isso o Márcio está trazendo essa abordagem, acho muito bacana. E
eu tenho certeza que ninguém que é instrutor aqui fala isso, porque o Márcio passou 10 meses, um ano falando que a gente não pode ser preconceituoso com tipo nenhum. Tenho certeza que essa é a nossa linha, né? Enneagrama é uma ferramenta que fala de respeito pelas pessoas, então nós, instrutores, não podemos ser desrespeitosos com tipo nenhum. Amor, Matheus ou Jane ou tu quer falar antes? Eu acho que o próximo é o Matheus, né? É o Matheus, a Jane veio depois. Uhum. Acho que a Jane estava antes. Se ela quiser falar, eu levantei a mãozinha depois. Então tá, vamos lá. É muito bacana e é o que eu penso também sobre o Enneagrama, até porque a gente vê as pessoas com muito preconceitos. E olha que bacana se os empresários, os gestores começarem a pensar diferente, né? Tipo assim, vou precisar agora de alguém que tem prudência para minha empresa e tal, ou alguém que tem a persistência, ou, sabe, mudar o vocabulário disso, né? E eu acho que isso seria possível se a gente começasse a mudar esse vocabulário realmente nos treinamentos e falando com as pessoas, porque realmente existe essa coisa, tipo 7, tipo 4, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e é um preconceito terrível mesmo para quem fez o Enneagrama e para quem, com algumas pessoas, inclusive, aqui tinha um instrutor muito doido aqui na minha cidade, que teve uma menina que entrou em depressão. No tipo 6 foi para o psiquiatra, porque o cara tinha uma ex-esposa que era tipo 6, ele detonava tanto o tipo 6 na sala de aula, que é uma coisa que mexe muito com as pessoas, né? Porque você vai se... Então, essa coisa das competências é muito importante, porque é igual o Júnior falou, a gente já vem, né, desde a nossa infância com coisas tão negativas, e a gente ouve tantas coisas negativas, e o foco das coisas é tão no negativo, que a gente tem que trazer essa pegada diferente, até para elevar mesmo todos os tipos, assim, em termos das qualidades, das qualificações, das contribuições. Tipo assim, olha, a minha contribuição para o mundo, dentro da minha personalidade, é isso. E eu posso fazer tantas coisas dentro disso que eu sou, porque eu tenho esses recursos natos, porque eu consigo trazer isso, e eu consigo realizar isso com facilidade, eu consigo encher esse ambiente onde eu estou. Cara, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer para os nossos alunos, para as pessoas que passarem pela nossa vida de Enneagrama, esse brilho de cara, que top, olha a contribuição que eu posso trazer para o mundo através da minha pessoa, daquilo que Deus colocou dentro de mim, e tirar esse foco, né, porque olha... o cara da vaidade fica usando os outros, fica falando um monte de coisa falsa. Porque o 4 chora, o 4 é sentimental, o 4 uma hora tá isso, outra hora tá aquilo, e ninguém consegue falar com ele porque não dá, tem que ficar tateando, porque o 5... Então, assim, toda essa questão da contribuição, do belo que tem em cada um, né? Nossa, cara, isso é lindo demais, e isso para as empresas, isso para as famílias, entende? Para o olhar do esposo para a esposa, e falar assim, cara, vamos focar nessas qualidades, olha o que essa pessoa pode me dar. É focar no que a pessoa pode te dar, que é dela, não focar no que ela não pode te dar e ficar criticando e falando e cobrando um trem que você não vai dar nunca, entende? Então, isso que é o lindo, que realmente, eu não sei como, porque eu não sou criativa para isso, mas que se a gente trazer isso, cara, nós podemos mudar muitas coisas. Mudar muito a vida das pessoas, mudar muito a forma de olhar, sabe? Até numa empresa, assim, as pessoas se olharem e falar, cara, tu é bom nisso aqui, né? Tu realmente foi capacitado para isso, e você pode, o outro, e você é bom naquilo e tal, então vamos juntar tudo isso e vamos fazer acontecer, você entendeu? Nossa, desculpa, é que eu fiquei empolgada, porque é mesmo um nível, assim, acima do acima do acima. Tá bom, já. Legal, Jane, obrigada. Matheus, você. Até eu fiquei empolgado depois dessa fala da Jane. Aproveitar o Matheus. O Matheus também, gente, ele botou no chat já aqui, ó, né? Também é um cara que ele e a esposa trabalham com casal, né? Quem não conhece o Matheus. E ele colocou uma coisa no chat bem legal ali, ó. Quando a gente trabalha casal, cara, se for um focar no negativo do outro, dá
perda total, gente, dá perda total. Entende? Não é o construtivo. Entende? E muito já vimos isso das pessoas, casais, usarem o negativo do tipo para cutucar o outro, assim, né? Nas suas angústias. Ah, tá fazendo isso porque tu é tipo 2, tá fazendo isso porque tu é tipo 7. Entende? E, cara, aí se transforma uma ferramenta de violência e não uma ferramenta de desenvolvimento. Aí a gente pode dizer, mas a pessoa usou mal. Essa é a virada que eu quero provocar. Será mesmo que ela usou mal a ferramenta ou a gente deu lenha na fogueira? Era exatamente isso que eu queria trazer, Márcio. Obrigado por essa introdução. Que o quão é louco. A gente já começa os nossos encontros com os casais falando assim, olha, estou decretando aqui que vocês estão proibidos de utilizar tudo que a gente vai aprender aqui sobre o outro contra o outro. Não é ferramenta e munição para a gente jogar no outro como ele tem falhas ou como ele ainda tem a desenvolver. Mas é como a gente consegue utilizar do potencial de cada um. E aí a gente fala muito... E eu percebo que essa mudança, ela claramente começa por nós, começa da forma como a gente traz essa informação para os outros, né? Se eu trago num tom de alta vibração, num tom de empolgação, num tom... Assim como a Jane estava falando agora, eu já fiquei assim, ó, animado, empolgado. Porque a forma como a gente traz isso para o outro vai refletir no como ele entende, como ele absorve, como ele acredita naquela realidade. Eu sinto que a gente mudar essa perspectiva de que por muito tempo foi reforçada de vícios, de características negativas, para olhar de fato como emoções flutuam no nosso corpo, na nossa vida, e a gente tem momentos que está muito bem, momentos que a gente está em momentos mais desafiadores, em momentos que a gente vai melhorar de novo, e poder utilizar das nossas potências para conseguir subir os momentos mais desafiadores e os momentos que a gente está bem, explorar ainda mais. Acho que essa é a grande sacada que a gente vem trazendo nos nossos encontros com casais, sabe? Nas análises a gente percebe claramente como quando a gente começa pela competência, quando a gente começa pelo benefício, pela potência, a gente consegue compreender melhor como aquela outra pessoa funciona e entender como utilizar daquilo no caso do casal, né, para o desenvolvimento do casal. Mas isso em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer relação interpessoal, né? Seja numa equipe, num grupo, num time, na família. Concordo em pleno grau. Acho que quanto mais a gente focar no desenvolvimento das emoções, entendendo que elas são como elas são, a gente não está aqui para falar que uma pessoa é melhor do que a outra, não existe certo, errado, pior ou melhor, não é uma questão de julgamento de moral, é o que é. A pessoa é dessa forma e naturalmente ela tem mais facilidade, mais acesso a certa competência, a certa habilidade. Vamos explorar isso. E aí, claro, tem pontos que precisam ser desenvolvidos, tem pontos que precisam ser melhorados. Vamos estar atentos a eles sem julgar e sem ficar apontando para o outro que o outro não tem. É muita forma como a gente traz, né? Legal, Matheus. Era isso que eu quero falar. Legal, querido. Gente, vocês querem... Tá muito show, né? Vocês querem mais encontros com esse? Coloca ali no chat e também sugiram os temas, tá? Porque a gente vai fazer mais desse. E uma coisa para contribuir isso que o Matheus acabou de falar, uma das coisas que o Márcio sempre foi bastante preocupado foi em sala de aula, quando tem casal, ele sempre enalteceu, ele sempre colocou os pontos positivos, ele sempre falou muito bem sobre o ponto positivo. Eu, quando dou mentoria de casal, a mesma coisa, porque se o casal está ali é porque ele tem uma discordância, às vezes o que está pegando são as coisas de infância dele, e se dizer que a mulher tem raiva, o outro tem luxúria, o outro é orgulhoso, e ali pode dar BO no casal. Show demais! Zanza, a próxima pergunta. Escrevam, sugiram, e quem quer esse encontro, quer continuar, falem para a gente também. Fala, amada. Posso falar? É porque eu vim escutando no caminho, daí agora eu cheguei no outro aeroporto, então antes de eu embarcar, eu quero só fazer algumas colocações que eu escutei. Eu já fiz 4 turmas de Enneagrama, e foram 4 turmas bem diferentes, assim, totalmente diferente o público uma da outra. Mas eu tenho atendido muito, como eu atendo empresas, eu tenho atendido muito o dono da empresa, primeiro, e falo para ele dos potenciais dele. Não começo nunca pelo negativo, então eu começo pelos potenciais dele. Eu faço aquele laudo, e eu esmiuço muito aquele laudo, e quando eu falo das emoções secundárias, eu falo dela no positivo e no negativo,
para ele puxar coisas positivas, para ele olhar a janela dele com coisas positivas. Então, isso funciona para que ele também olhe para a equipe dele. E traz da equipe dele, eu não sei se vocês estão ouvindo, porque eu estou no aeroporto, né, gente? Então deve estar um pouco ruim. Mas isso traz para ele um olhar de, tá, então eu consigo buscar na minha equipe também o positivo? Eu falei sim. Antes de nós dispensarmos alguém, vamos ver se ela não está só no lugar errado. Então, eu vou em busca do que ela tem positivo para oferecer. Isso tem trazido um resultado muito positivo dentro de empresa. E eu falo que eu tenho gostado muito de fazer esses laudos, né? E esse mapeamento dentro da empresa. Claro que eu amo fazer o curso e quero me aperfeiçoar ainda mais, mas fazer esses laudos de mapeamento dentro da empresa com coisas positivas, porque daí o dono da empresa já abre a janela dele, é sensacional. Mas falo para ele, porém, aqui tu tem alguns pontos de atenção. Eu não falo que é negativo, eu só falo que ele precisa ter atenção, bem como o gestor dele com os liderados dele. Então, eu pontuo isso e tem sido muito positivo. Uma das coisas que alguém falou aí, eu já vou aproveitar, que eu gostaria também, de quando a gente trabalha na neutralização do vício no curso, eu gostaria que ela fosse maior, assim, trabalhar um pouco mais e ela fosse mais abrangente. Porque como a gente ficava muito, né, como o Márcio mesmo falou, porque a gente veio desse trabalhar o vício emocional e ali as competências, eu acho que abranger mais o trabalho do vício emocional, da neutralização do vício, é sensacional. E, na minha opinião, essas coisas, pelo menos com os empresários que eu estou trabalhando, têm funcionado muito porque eles têm aberto a mente para treinar a equipe deles. Então, tem funcionado. Nem todo mundo quer fazer o Eneagrama, mas eu trago um treinamento, né? Meus 25 anos de RH me deu isso, né? De trazer treinamentos para que eu consiga fazer coisas dentro da empresa para descobrir potenciais. Então, para mim, tem funcionado muito bem nisso. E estou ansiosa, Márcio, muito, né? A gente já tinha conversado um dia sobre isso, você, a Fá também conversou comigo, sobre trabalhar esses potenciais positivos, sem ser exagerado, sem manter ali para não ser uma positividade demasiada, né? Mas para a gente trazer isso de forma que as pessoas trabalhem o melhor delas. E sempre que eu começo qualquer trabalho, seja o curso ou o laudo individual dentro de empresa, eu falo, você é do jeito que você precisa ser. Você não julga ninguém e você não será julgado. Então, vamos olhar com o olhar que a gente olhar para o outro vai olhar para a gente. Vamos começar por aí? Não tem certo, não tem errado. Então, tem funcionado bem. Só queria colocar, porque como eu tenho feito muito isso, tenho feito... E é um prazer danado fazer, tá? O resultado é sensacional. Era isso. Legal, Zanza, legal. Obrigada, Zanza. Amados, quem não deu, não vai dar aula ainda, coloque qual é a tua, faça a pergunta da tua dificuldade, qual é a tua percepção, que tipo de receio você tem para poder dar aula de Eneagrama, isso seria bem positivo. Fátima Deboni, é com você, amada. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Bom, eu opero consultoria e uma das coisas que eu faço sempre é dizer, não tem tipo 10, tem tipo 9, porque todos os tipos têm forças e dores. Então, assim, eu falo muito no vício como dor e como ele não ir para dor, né? Nós estamos no dual, então existe, tudo tem o positivo e o negativo. Então, ele perceber quando está indo para o vício, como está indo para a sua dor. E como deve ir para o recurso. Então, a pessoa percebendo quando ela está indo para a avareza, para a inveja, né, para o perfeccionismo, ela sabe que isso é dor, que isso vai dificultar a sua atuação. E deixando muito claro todo o potencial, todos os seus recursos. E eu percebo que funciona muito, tanto para o diretor, para o presidente, quanto para os liderados, né, para os gerentes que eu faço análise, focando no tudo de melhor que ele pode ser, sabe? E técnicas, eu desenvolvo técnicas para não ir para a sua dor. Tipo, eu sou contrafóbica. Qual é a técnica que eu tenho que usar para eu não ir para a minha ansiedade? É meditar, é contar até 10, né? É tentar relaxar. Então, assim, esse foco de transformar o perfil em pejorativo, para mim, não existe.
Não existe mesmo, entendeu? Porque há essa tendência, né? E nós precisamos dos 9 tipos, das 9 forças, dos 9 recursos. Então, eu foco muito nisso. Você está na dor, está no recurso. Até a pessoa falar, fulano está na dor, né, Fátima? Sim, então vamos trabalhar para ir para o recurso. Acho que funciona, Márcio. Legal, Fátima, legal, super legal. Aproveitar e passar a bola para a Cris aqui, uma das coisas que tanto as Anjas aqui, a Fátima falaram agora e outros também citaram, é que toda a educação moderna está baseada nos pontos fortes, está baseada no construtivismo, né? Toda a educação moderna está nessa. A gente está indo a favor de um movimento que é da educação moderna mesmo, né? Desde os jovens, tal, é nos pontos fortes, né? Não é naquilo que lhe falta. Eu, quando estudei, me apresentaram, eu fazia recuperação naquilo que era ruim. Eu era ruim em matemática, eu tenho que fazer mais aula de matemática. Hoje não faz mais isso. Hoje tu é bom em geografia, então vamos estudar mais geografia a ponto de precisar de matemática na tua geografia. A gente vai ter gosto pela matemática através da geografia. É toda uma outra perspectiva de desenvolvimento, que é a partir dos pontos fortes. Por isso que eu acho que a energia está ali, certo? Já teve mais forte, no sentido de só desenvolver-se, mas a energia está mais disposta ali. Fala, Cris. Márcio, tem uma pergunta, como eu não estava ali no início, né, a minha pergunta é o seguinte, essa nova apresentação, né, não falar tanto do vício, porém, a minha pergunta é o seguinte, como apresentar esse ponto negativo? Por quê? Eu, hoje mesmo, estava numa empresa falando sobre isso, né, e eu uso, assim, para apresentar o Enneagrama, para apresentar as competências, para isso, eu uso... Eu explico da certa forma, que nós, seres humanos, somos igual um computador, como um telefone. Tecnologia, né? Tem a sua programação, nós também temos a nossa programação. E o Enneagrama nos explica, nos fala sobre a nossa programação, né? Então, assim, trazendo um pouco isso, que aí eu coloco o vício, que é o que nos distancia, né? Eu sempre falo do GPS, a programação do GPS... ela é para ir para o lugar onde não tem trânsito, né? E, às vezes, o que você precisa está 2 quilômetros e o GPS te manda 10 quilômetros. Então, assim, eu trago mais ou menos desta forma, né? Que é pela programação que nós temos desde a infância, que eu gosto de trazer muito essa questão da infância, e aí eu trago o que você sempre fala, né, Márcio? É essa questão de que o que é o perfil, né? Então, assim, trazer olhando para isso. Hoje não sou mais uma criança me defendendo de uma dor, hoje eu sou um adulto. Então, é isso que eu tento trazer, né? Da minha forma, da minha maneira de falar, né? Mas, assim, a minha pergunta seria essa, né, Márcio? Como que trazer esse... Porque é importante olhar também para o nosso excesso, né? E como reconhecer ele. Então, vou fazer um pequeno spoiler aqui. Eu estou há algum tempo já que a gente está com... Eu quero estar fazendo esse brainstorming, quero que a gente faça essa comunidade dessa disruptura, mas é um outro jeito de pensar com uma nova estrutura, onde até o processo de neutralização do vício vai cair em outro momento. Tem outras ferramentas de desenvolvimento, também é de neutralização do vício em outro momento, que é quando eu quero tirar a venda, como disse o Júnior ali, né? Mas antes de tirar a venda, peraí, vamos primeiro ver o que tem de positivo e como pode utilizar mais de positivo. Inclusive esse positivo para tirar a venda. Em algum momento, se a gente focar mais no positivo, os aspectos negativos do tipo, olha o que eu vou dizer agora, por si só, sofre uma diluição. Olha só, por si só. E não é só eu que penso assim. Eu estava vendo uma pesquisa feita em colégios que quando os professores focam nos aspectos positivos dos alunos, eles olham para eles de um outro jeito. E eles fizeram testes, né? Tipo assim, olha, vamos fazer um teste de QI com todo mundo aqui da sala. E disseram para que as pessoas que tinham maior QI, maior capacidade de desenvolvimento, eram as 5 tais. Não eram. Só falamos para todo mundo. Os professores começaram a olhar para aquelas pessoas de um outro jeito, e essas pessoas começaram a ter melhores notas, começaram a ter melhor desempenho.
porque o viés de olhar para esses alunos foram essa, entende? E eles começaram a perceber que mais do que a pessoa ser ou não é ter uma comunidade de pessoas, ter pessoas que olham para as outras a partir do aspecto mais positivo, o que permite que esse indivíduo manifeste esse positivo. E aí o negativo, que muitas vezes é por um mecanismo de defesa, né, nem vem tão presente, mais fácil trabalhar, do que a gente, sabe, ir direto para aquilo que está doendo. Mas voltando para a pergunta da Cris, a minha proposta aqui no Enneagrama 3.0 não é à toa que é 3.0. Não é assim, não é, né? Quando a gente fala que é 1.0, 2.0, não é 2.3, 2.1. 2.1 era continuar e fazer um upgradezinho. É o que a gente estava fazendo até agora. É 3.0, é disruptivo. Tem que trocar o sistema operacional. Essa é a ideia. Só Fala, Robson. Uma coisinha antes do Robson falar. Saiu uma matéria essa semana, não sei se foi pela BBC ou por um meio de comunicação da Finlândia, dizendo por que eles consecutivamente ganharam pela 4ª vez como o povo mais feliz do mundo. Um dos motivos, me chamou a atenção, que eu li, é porque eles focam nos pontos positivos deles, na comunidade entre eles, o que a gente está fazendo aqui agora, que é uma comunidade, que era o que eu sempre gostaria, apoiar o outro dentro da sua própria comunidade, não competir entre si como colegas. Eu só me lembro desses 3 pontos, mas tem uns 4, 5 pontos. E um deles é focar naquilo que cada um tem de bom. Esse é o caminho da felicidade. Robson, fala, amado da minha vida, que eu te gosto. Eu até tive uma certa dificuldade, Márcio, com a proposta. Talvez seja por um apego, mas ouvindo atentamente os colegas, eu acredito que eu não aprendi de uma forma equivocada. Porque você é um visionário e você é um inquieto, né? Sempre quis fazer algumas coisas diferentes. Então, talvez tenha esse momento. Eu conheço o Enneagrama com vocês há uns 10 anos, mais um pouco, e realmente sempre foi na mesma linha. Mas eu sei que você sempre vem se renovando, sempre se transformando, ainda mais com essa ajuda fantástica aí da Fabrícia. Né? Quem te vê aqui hoje, com esse bigodão e essa barba, não imagina que você já foi um roqueiro cabeludo em Blumenau, que andava num carrão, né, também antigo lá, chamando toda a atenção, amarelo, cor de não sei o que, tipo mais ou menos do sofá da Fali, né? Sim, Então, exatamente. você está sempre inovando e buscando isso. Mas eu aprendi o Enneagrama contigo, sempre você trazendo as competências muito bem e nunca falou em lado negativo, falou em essa competência em excesso, ela se torna um vício emocional. Então, eu nunca vi isso. Talvez a palavra vício alguns utilizam, outros não utilizam. E eu percebo que, pela fala dos colegas, muitos já enaltecem mais a competência do que o próprio vício, até por uma questão mais didática, uma questão de aprendizagem ou de adequação com o público que eles trabalham. Eu, por exemplo, que alguns eu já tive a oportunidade de falar, estou trabalhando com atletas, eu preciso do atleta em alta performance e ele vai estar na competência, não no vício. O vício vai atrapalhá-lo, na verdade. Então, tá difícil ser disruptivo, porque gostava muito da tua abordagem, estou curioso pelo que você vai trazer, que eu sei que é uma inovação, porque você sempre se renova aí também. Né? É aquele jeito renove antigo de ser, né, Fabrícia, que também não deixa a gente, né? Então, era mais essa a minha contribuição, porque talvez essa questão do vício seja mais para essa questão cognitiva que nós temos, que é o viés da negatividade, que é quando um pai ou uma mãe recebe um boletim de um filho, onde tem 10 notas vermelhas, 10 notas azuis ali, né, acima da média, e tem uma vermelha, elas vão focar onde? Na que está abaixo da média. Né? E dão aquela puxada na orelha por causa de uma notinha abaixo da média. Então, a gente se apega nesses viés de negatividade aí, e às vezes o vício emocional ressalta mais aos olhos.
a gente aprende a neutralizar o vício, o nosso vício, a ajudar outras pessoas a neutralizarem o deles, mas isso vai depender muito daquela pessoa, né? Sabendo que ela tem essa competência. Mas o que a gente aprende a lidar é com a pessoa quando ela está no vício, porque quando ela está na competência, ela não incomoda, né? Gente feliz não enche o saco, não incomoda, então ela está no vício, então eu acho que seria por isso. Seria só uma fala assim mais descontraída, fazendo um resgate, te elogiando aí também, esse casal que eu sei que sempre trazem coisas brilhantes para nós. Ó, Robson, ganhasse mais um fã ali, que o Gustavo está dizendo que gente linda esse Robson. Não, que maravilhoso esse Robson. Lindo foi por minha causa, minha casa. Gratidão, amado. Eu queria dizer que eu sou dos teus. O Robson criou um slogan para a gente que ele sempre dizia quando contratava a gente no Tribunal de Justiça, ele dizia, Fá, o jeito renove de ser vai acontecer. Então, assim, ele sempre colocou que a gente tem um jeito renove de ser, que ele falava que é ter carinho pelos clientes, ter qualidade na hora de falar dos trabalhos, como o Márcio tem, e assim por diante. É mais ou menos isso, né, Robson? E eu concordo, eu sou da turma do Robson, eu sou das antigas, eu também tenho dificuldade de ser disruptiva, mas eu tenho certeza que o Márcio está criando algo muito além, e eu queria fazer uma contribuição. Quando a gente fala quando eu atendo mentorias e quando eu vou trabalhar autoestima e poder pessoal, 3 coisas baixam a nossa autoestima, principalmente. A primeira e mais importante é acreditar no que falaram da gente de negativo, e isso desde a nossa infância. Nós lembramos muito mais das críticas que a gente teve na infância do nosso comportamento do que das coisas boas. E essa baixa a nossa autoestima. O Márcio está criando um jeito de aumentar a autoestima, de validar o bom. A segunda coisa são os nossos mini, médios e grandes traumas de infância, que tem a ver, de novo, focar no nosso ponto ruim, né? Quantas vezes um 9 foi chamado de, sei lá, malandro palerma, um 2 chamada de exibida, um 8 chamado de grosseiro. Então, essas coisas, e quando a gente está dando aula, se a gente deixar aparecer qualquer... Por isso, um professor de Enneagrama, se trabalhar muito com os vícios, como diz o Márcio, ele tem que ser muito maduro em sala de aula, né? Muito, assim, impecável, não deixar mostrar a sua vontade, porque senão, com certeza, quem está ali projeta achando que falou para mim. Quantas vezes a gente já viu o aluno dizendo assim, o professor estava falando para mim, eu tenho certeza. Ele olhou para mim de forma diferente. Ó, isso é projeção, mas o professor nem sabe qual é o tipo da pessoa e vários falaram isso. Obrigada, amado. Quem é o próximo a falar? Ou é você, amor? Ou o Frazão quer falar? Estamos fechando aí. Frazão, levantou a mão? Não, você vai perguntar alguma coisa? O Frazão quer contribuir? Fá, maravilhoso o nosso encontro, né? Nossa, que... Ó, deixa gravado, porque se tornou histórico pelas contribuições que foram entregues. Márcio, incrível. Pessoal, que maravilha. Imagina se nós estivéssemos pessoalmente junto com essa energia toda que se entregou agora com os relatos, as sugestões e a possibilidade de melhoria. Fá, show de bola, incrível, pessoal, muito bom. Mas, olha, não vou falar, eu vou deixar para o Márcio falar. Nós estamos chegando ao final já desse encontro. Você prometeu 8h45, nós encerramos, falta poucos minutos para encerrar. Eu já vi aqui que no chat o pessoal já falou que quer mais vezes, que quer que a gente repita falas como essa, esse encontro, esse amadurecimento desse projeto que o Márcio está desenvolvendo, o 3.0, eu acho que vai ficar show de bola. Márcio, vai, segue. Legal, Frazão, isso mesmo. Legal. O Terto está perguntando, o teste é a primeira coisa que está mais nesse caminho já, Terto. A gente quer fazer o teste, apresentar as competências emocionais. Certo? Apresentar, assim, o teste vai vir com as competências emocionais. Certo? A SWOT já com as competências emocionais. E aí, na SWOT, né, para quem já fez a formação na lista, o vício emocional vem no quê?
no ponto fraco, certo? Mas a ênfase é no ponto forte, os recursos tal. Então, todo direcionamento... É bem isso, esse disruptivo, gente. Eu falo de um tipo 1 e a pessoa do lado pensa, esse cara é o cara não da raiva, é o cara da persistência. Porque vem na mente é o cara da persistência. Falar do tipo 9 é o cara da tolerância. O cara fala do tipo 4 é o cara que tem essa qualidade da introversão, de colocar a qualidade de como ele sente nas coisas, né? Olhar para as pessoas a partir desses recursos. Vai, Tenta trazer uma Marvel! pulga atrás da orelha. Vai, Marvel! Vai, Marvel! É Marvel. Legal isso, pai. Eu estava pensando bem nisso, só que às vezes é meio exagerado, Marvel, fica entre a gente, né? Vou botar outra pulga atrás da orelha de vocês, tá? Para a gente pensar, porque no nosso próximo encontro a gente vem com coisa para a gente desenvolver mesmo, pensar fora do quadrado. Cadê a nossa amiga? Deixa eu ver se ela está aí. A Fátima. A Fátima falou, né? Eu sou contrafóbica, tal, um caminho de desenvolvimento, tá. Olha coisas que eu já percebi. Eu quero dar um exemplo baseado no contrafóbico, porque isso pode, que é prático, pode ser utilizado para os demais tipos. Então, a pessoa está no curso, ela se identificou com 6 contrafóbica, e ela percebe que ela tem essa atitude que é a melhor defesa do ataque, e aí o caminho de desenvolvimento. O que vem à mente dessa pessoa? O que a gente oferece é atenuar essa agressividade, certo? Ok, é legal. Parece até interessante com esse viés. E aí a atitude disruptiva é a seguinte: não é atenuar essa agressividade. É dirigir essa agressividade de forma que ela se transforme em algo construtivo, porque a agressividade não é algo ruim no mundo. Ela é ruim quando ela é usada de forma negativa, certo? Mas de forma positiva, move montanhas, cara. E tem coisas que precisam ser movidas mesmo, certo? E aí eu olho para a pessoa e falo, essa pessoa tem essa energia de ir lá e mover a montanha, de fazer a coisa acontecer, ela é intensa. E aí eu começo a valorizar minha intensidade. E quando eu valorizo minha intensidade, eu vejo que quando ela é tóxica, ela é ruim. Mas ela não é ruim. Ela é só quando está demais, ela é tóxica. Porque eu não tenho a vergonha de ser intenso. Eu sempre brinco, né? Eu digo assim, o que adianta para um 8, que é parecido com o contrafóbico nesse sentido, o que adianta um leão manso? Para que, né? Você já me ouviu falar isso. De que serve um leão manso? Não serve para nada. Um leão não pode ser manso. Se um leão manso come demais, ele não serve para nada. Entende? Tem que ser um leão bravo. O leão tem que ser bravo. E isso tem utilidade, né? Só que, claro, no lugar errado, obviamente vai ser ruim. Mas de forma canalizada, canalizar essa energia de forma construtiva, né? Então, não perca a intensidade. Desenvolva a capacidade de dirigir a intensidade. Né? Isso vem martelando há anos, gente, há anos isso vem martelando. Cara, não pode ser por aí. Não pode que o indivíduo tenha que se diminuir no processo para evoluir. Ele tem que, sabe como aquela imagem do self-made, né? O cara está quebrando a pedra de si mesmo, se construindo. Ele tem que se construir a partir do recurso que ele tem, da matéria-prima que ele tem, e não outra matéria-prima, né? Por isso, quando a gente fala das virtudes, que está longe, parece que eu tenho que abandonar a mim mesmo para chegar lá. Não. Esse é um outro momento no desenvolvimento, como a gente viu na formação. É outro momento, é um estabilizador da consciência. Tem mais trabalhos, mais à mão, práticos, agora, como disse o Davi também, que pode ser feito e que pode trazer um resultado que vai facilitar ainda mais o desenvolvimento do que a gente quer trabalhar depois, que é a neutralização do vício. Então, essa é uma pensamento que eu quero deixar com vocês, né? Eu quero também... Que eu tenho que abandonar, pensar, focar sempre em baixar o meu vício emocional, em primeiro lugar, ou isso em segundo lugar, em outro lugar, usar meus recursos positivos. Né? Porque quando eu uso meus recursos positivos, gente, às vezes as pessoas até nem notam que aquilo que é tão negativo é tão ruim. Porque é tão construtivo o teu aspecto positivo que eu te aceito, né, com as tuas mazelas, porque o que tu traz de bom é muito bom. Lembra assim, tipo, sem uma pessoa genial é difícil lidar, lembra? E se nós todos temos que ser fáceis de lidar, vamos perder a genialidade. Fala, Fá. Como o Steve Jobs lá, né? Que era difícil lidar e era um gênio lá. Queria dizer uma coisa e daí passo para te terminar, amor. Eu e o Márcio estamos juntos há 25 anos. E somos sócios,
somos casados e a gente pode dizer ainda que a gente se ama. Pelo menos a gente se diz todos os dias e tem um monte de representações disso. E a gente não teve filhos. E uma das coisas que às vezes eu considero parecido com filhos são todos os produtos e aquilo que a gente criou. Parece bobagem, mas é bem isso mesmo. Esse tempo todo que o Márcio desenvolveu, minha forma de fazer o Instituto acontecer, de vender, a nossa retidão interna, a nossa honestidade, a nossa força, a nossa alegria, a nossa, eu acho que mais integridade, aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente faz, nós nos cobramos, a Adelina conhece a gente há mais de 20 anos, está aqui, ó, nós nos cobramos para sermos gente melhores o tempo inteiro, está sempre aqui. Então, assim, foi muito difícil chegar onde a gente está chegando aqui com vocês agora para montar essa comunidade. Na verdade, amor, imagine só o Márcio criar um produto 3.0 que vai entregar para vocês trabalharem esse produto, para vocês serem os tutores desses nossos filhos que são os nossos produtos. Vocês, de uma certa maneira, vão entregar, vão falar, vão desenvolver coisas, vão melhorar, vão ganhar dinheiro com isso, vão e assim por diante. Então, o que eu acho de mais importante é o que eu botei lá no grupo para vocês hoje. Eu acredito que para a gente só vale a pena isso, ter pessoas e instrutores que possam ser agente de transformação de outras pessoas, serem agente de transformação para o bem. E daí eu queria terminar com uma coisa que permeia a minha vida e a vida do Márcio até hoje. Muitas pessoas perguntam como é que a gente ainda consegue dar certo. Vocês sabem, eu já falei milhares de vezes que a gente discute, a gente tem divergências, mas a gente continua, o Frazão vê a gente toda semana em reunião e vê, né, a gente brincar, às vezes a gente diverge ali, em seguida a gente já está rindo, já está brincando, rindo é por minha conta. Mas uma das coisas que fez eu e o Márcio chegar até onde a gente chegou e ainda se amando e ainda evoluindo, foi a gente focar nisso que ele acabou de falar. Pontos fortes. Eu e o Márcio, a gente se cobra para lembrar o que o Márcio tem de bom e ele, o que eu tenho de bom. Nós estamos o tempo inteiro focando nas competências, nas coisas boas um do outro, porque nós dois temos chatices, nós dois temos dificuldades, nós dois temos coisas ruins, a gente amadureceu, a gente brinca, a gente olha assim, a gente está ficando velho juntos, a gente está amadurecendo. Nós passamos por tantos problemas juntos, mas tantos problemas, e em todos os problemas, a gente tem uma empresa, nós focamos, eu foquei nas coisas boas do tipo 3 dele, de como ele era objetivo, de como ele tem mais paciência para falar coisas que eu não tenho. Gustavo me conhece aqui, sabe disso, e quanto ele focou no meu. Isso fez eu crescer quando ele olha para o meu bom, e eu faço ele crescer quando eu olho, valido e fico fazendo babaceira de ovo nele, nas coisas boas dele. Mas é isso que fez a gente chegar até aqui. E eu acho que é isso que a gente pode também, de uma certa maneira, como instrutor. Eu também quero que ele dê um espaço bem legal para os vícios, que eu não vou desgarrar do lá dessas raivas e dessa luxúria. Eu até amo minha luxúria às vezes, o meu orgulho. Não é assim, se tu pode botar uma metodologia bem facinho, que eu sou do time da Aline e do Robson também, nesse aspecto. Mas era isso. Queria dizer para vocês que eu estou muito feliz com essa comunidade. Vamos marcar outro, sim. E nós vamos estruturar a terceira formação de instrutores. E a gente vai conversar com vocês mais adiante. Homem de Ferro, legal! O Robson trabalha com... Acho que ele faz um trabalho social ele se veste de Darth Vader, né? Vai de Darth Vader, a mulher dele vai de não sei o quê. Batman. Ah, de Batman? Darth Vader. Não, acho que é Darth Vader que ele vai. Não? Não, são outros personagens, mas é os heróis da DC, não é da Marvel daí. Ação social nos hospitais ou nas comunidades carentes. Tem um pouquinho lá no Instagram. Aí, coloquem os Instagrams de vocês aí. Mais alguma pergunta, Roberto? Eu queria responder aqui do Rudinei, antes de passar. O Rudinei levantou uma lebre que é bem legal, faz parte desse pensamento disruptivo que eu quero desenvolver com vocês, que eu quero que a gente comece a pensar, né? Vou pegar aqui, cadê?
Roberto, Queria identificar as competências se o aparente é o vício, visível é o vício. É aparente porque nós aprendemos a descrevê-lo de uma forma interessante. Tem muito traço. Mas eu tenho a minha prática agora, desde que eu tenho elucubrado essa perspectiva do 3.0, a começar a desenvolver traços e características que às vezes a gente até alocava no tipo, mas olhando para o viés positivo da competência, e aí o visível se torna também a competência, sabe? A gente dirigir o olhar para isso. E aí vai ficar visível também o vício emocional, mas nós podemos fazer ficar mais visível a competência do que o vício emocional, baseado na nossa descrição disso, desse avatar, esse personagem que a gente cria, dos exemplos que a gente fala, sabe? O Robson diz, né, que desde sempre a gente vem trabalhando das competências e tal, mas o que eu percebi, Robson, também, é que até a minha participação nas competências era assim, a competência tal, e chegava no vício. Daí, quando chegava no vício, daí, um monte de exemplos, certo? Na competência tinha alguns tal, que era solto, não era um tipo. E aí, quando a gente muda o jogo, assim, o tipo 4 é o cara da introversão, o tipo 1 é o cara da persistência, o tipo 2 é o cara do sentimento de capacidade. O tipo não é o vício, o tipo é a competência emocional, é a principal ferramenta que ele tem, né? O cara do raio 1, da ordem, o cara, sabe, exatamente o mesmo, positivo. Várias são as abordagens que trabalham no positivo, certo? Qual a qualidade principal desse indivíduo, né? Então, em vez de... Como a gente cria o personagem, vai trazer o olhar para o aspecto mais positivo ou negativo. E é mais fácil para o negativo, porque a gente está muito acostumado a olhar desse jeito. Por isso, essa atitude disruptiva aí. Eu tenho feito isso gradativamente, e percebendo, cara, olha, eu estava prisioneiro, é mais fácil para mim falar do negativo, porque a gente tem exemplos, características, tal, mas não é verdade. Quando eu faço a mesma coisa para o positivo, também tem exemplos, tem características, e dá para lembrar das pessoas, é tão visível quanto. É tão visível quanto. Eu acho bem, na verdade, como o Dalai Lama dizia, né, é que o negativo só aparece porque ele é incomum. É o contrário. Por que o negativo aparece tanto? Porque ele é o incomum. O comum é a bondade humana. O incomum é a maldade humana, né? Fala, Davi. Antes do Davi, quem estava na vez ali, fala. Eu acho que não, só o Davi mesmo. Então vamos lá para a gente ir fechando. Fala, Davi. Quando eu fiz o Eneagrama pela primeira vez, aí eu me identifiquei como tipo 9. E aí, era mais ou menos esse ritmo, né? Detonava lá, colocava os vícios, né? Foi essa a instrução que eu tive. Aí depois colocaram só um exemplo de quem era tipo 9. E estava lá Abraham Lincoln, né? Porque você tá mais... Como assim, né? O que esse cara fez, né? Nasceu de novo e tal, porque como é que dá para ser o Abraham Lincoln sendo o tipo 9? Então, ou seja, tinha o ponto positivo a respeito lá, mas era tão residual que não dava para enxergar tanto a vantagem disso, né? Só para trazer assim, essa experiência que eu tive. Legal, legal. No filme, Davi, ele parece um tipo 5, Lincoln, mas eu não conheço a história tão profunda, quer dizer, só a que todo mundo conhece. Gente, foi bem legal, espero ter deixado um monte de pulga atrás da orelha de vocês. Isso é apenas o começo. Como disse o Frazão, a gente está construindo uma comunidade cujo foco nessa perspectiva 3.0 é de construir ferramentas e metodologia que ajudem as pessoas a olhar para as outras a partir desses recursos positivos, a partir de nós mesmos, né? Olhar para a gente a partir das nossas competências e olhar para os outros também e mudar o jogo para que as pessoas que conheçam a partir das nossas mãos, a nossa fala, conheçam com esse viés, certo? Que elas não entendam isso. Mas então eu não ouvi tanto assim. Eu sempre ouvi que o tipo 3 era bom, sempre ouvi que o 4 é maravilhoso, que o 5 é fenomenal, que o 6 é interessantíssimo, o 6 contra a fome, inclusive, até a inveja dele. Queria ser um pouco 6 contra a fome. Esse é o aspecto que a gente pode fazer uma grande diferença, assim, né? Quando elas olham desse olhar. Sem, obviamente, como diz a Fá, negar o vício. Não é um positivismo tóxico, não é nesse sentido. A gente vai orientar, olha, e tudo isso que é tão legal, você pode perder, hein? Se deixar o vício.
Há 33 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro curso de Eneagrama, as pessoas nunca tinham ouvido falar mesmo de Eneagrama, né? E a gente foi construindo uma história no Brasil e foi tendo Eneagramas positivos. Hoje já tem um boom de um monte de gente dando curso de Eneagrama e falando de Eneagrama. Mas vocês, nós do Instituto Márcio Schultz, temos que ser o melhor Eneagrama, né, que existe, um dos melhores. Por quê? Porque me dói muito eu hoje fazer reuniões em empresas e ouvir, às vezes, alguma empresa dizer que não quer, né, que não conhece, porque o Eneagrama deixou uma coisa. E nós vamos deixar essa marca positiva que o Márcio está falando, que funciona bastante. É isso aí. Mais alguma coisa, amor? Quer dizer para eles? Dá uma bênção neles. Deixa água para rolar embaixo da ponte. Oi? Tem muita água para rolar embaixo da ponte ainda. Gente, já temos uma data em novembro, vamos fazer, só descobrir o hotel aqui, para trazer vocês presencialmente. Vamos montar a próxima turma de instrutor e eu vou deixar vocês bem alinhadinhos ali no grupo. Quem é que está com vontade de dar aula de Eneagrama? Levanta a mãozinha. Uhul! Um beijo para vocês. Alô, Beijo. gente linda. Até breve, até breve. Até breve. Próxima, nós temos que falar das contribuições, hein? Cada um vai contribuir de forma diferente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mara. Boa noite, Mara. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Robertinho, Tchau, valeu. Ouvi o que tu tens para falar dos óleos essenciais do Eneagrama na próxima, hein? Vou trazer, voltei aos meus estudos aí de juntar os dois. Eu estou numa correria com um projeto novo, mas voltei aos estudos e realmente tudo que o pessoal trouxe aqui, né, dessa questão de trabalhar, né, ou depois, né, descobrir o meu tipo, e agora o que eu faço com isso? É justamente o que eu tenho usado ao contrário, na verdade, né, eu estou atendendo com aromaterapia, mas eu acabo usando o Eneagrama de fundo. Então, eu procuro fazer isso, né? Eu vou estudando o tipo da pessoa, se ela não está preparada para entrar no Eneagrama, e aí eu vou linkando as duas coisas, né? Eu vou pegando esse perfil ali do que eu imagino que é o primário, o secundário, e aí eu vou juntando as duas coisas, assim. Então, eu acabo trabalhando o processo dela de dor e das queixas mesmo, né? Física, emocional, e aí eu vou juntando uma coisa com a outra e dá uma coisa bem interessante, assim. No próximo encontro eu trago para vocês um pouco mais dessa dupla. Legal, querida. Então, beijo tá. E boa noite para ti. Boa noite. Tchau, tchau, people. Se que tiver neném, me avisa. Quero saber. Pode deixar. Pode deixar. Beijão. Xi, eu quero antecipar a minha sessão contigo, pode ser? Nós não temos um horário essa semana, eu e você? Estás com... Estás com o microfone fechado. Oi, Fá. Nós temos um horário na quarta às 17, não é? Isso. Eu sei que a gente já fez trocas aí no teu horário, mas se a gente der uma antecipada, tu acha que dá? Para quando? Pode ser no mesmo dia às 16, ou no mesmo dia às 10 da manhã, ou amanhã, final da tarde. Final da tarde, qual horário? Amanhã pode ser às 17h30, 17, 18. Amanhã. Na quarta às 16, então. Quarta às 16? Isso. Tá. Fechou. Ok? Ok, linda. Quero te ouvir e te empoderar para te começar a mexer teu doce por aí e ser mentora que sai instrutora. A gente aproveita bastante essa 1 hora. Eu tenho alguém às 3, às 4 e vai dar tudo certo. Tem uma viagem. Então, na quarta será de 1 hora.
Sim, na quarta será de 1 hora. Essa eu vou te dar e eu te dou 1 hora de mentoria. E a gente vê, tu não precisa me pagar nada. Se tu sentir que tu queres, tem gente ali que eu fico, daí a pessoa me paga mais 1 hora, 1 hora e meia, e daí ao invés de eu cobrar 890, eu cobro 440, e daí eu te dou uma mentoria mais comprida se tu achar que tens necessidade. Em 1 hora eu vou ouvir a tua dificuldade, ouvir a tua dúvida, o que você quer fazer, te ajudar a apertar o botão para saber onde é que tu está travada, ou onde está maior o teu potencial, e te ensino a fazer o teu portfólio, etc. Ah, meu Deus. Peraí que eu ainda estou gravando aqui.